E aí, pessoal, vamos começar? A gente vai falar de listas nessa primeira quinzena do curso. Em programação 1, vocês trabalharam com variáveis. Você pode criar um x que pode ser inteiro, x igual a 2, por exemplo, ou y igual a 5, z igual a 4.3. Essas variáveis, elas têm esse nome porque elas podem variar o seu conteúdo ao longo do código, e sempre que você quiser ter acesso àquela informação, você usa aquele nomezinho que você colocou na frente, x igual a 2, por exemplo. Então esse x em todo o código vai corresponder a esse valor que você criou. Às vezes acontece de a gente ter muita informação para armazenar. Eu posso, por exemplo, querer criar um sistema acadêmico para o Instituto Federal, e nesse sistema acadêmico eu vou ter que armazenar todas as informações de todos os alunos do curso. Quantos alunos tem no curso? Não sei, deve ser bastante. Quantos alunos tem em todo o Instituto Federal? Pelo menos no nosso campus. É muita gente. Se eu fosse criar uma variável aluno para gravar, por exemplo, o nome do primeiro aluno, como é que seria o nome dessa variável? Aluno 1? Vamos lá, vamos supor que eu tenho aluno 1 igual a Heloísa, aluno 2 igual a Enzo, aluno 3 igual a Camila. Quantas variáveis eu ia ter que criar? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 6, aluno 738. É muita informação, eu não vou conseguir fazer isso manualmente. Isso começa a se tornar uma coisa inviável, o nosso código ia ficar intratável. Então, cada linguagem de programação costuma fornecer alguma ferramenta para que a gente possa agrupar valores, agrupar dados, agrupar certos conteúdos que possuem alguma similaridade entre si através de uma única variável. Por exemplo, no caso do Python, a gente possui listas. Todo mundo já criou uma lista alguma vez na vida. Você já pode ter feito a lista de convidados para o seu aniversário, a lista de itens que você ia comprar no supermercado nessa quarentena, lista de contatinhos, e lista de séries que você já assistiu, lista de séries que você ainda pretende maratonar. Então, no Python, eu posso criar uma lista de convidados. Eu não vou ter convidado 1 igual a João, convidado 2 igual a José, convidado 3 igual a Maria. Eu vou ter só uma única variável chamada convidados, e através dessa única variável eu vou poder me referir a todo o conjunto de informações que eu quero armazenar nessa lista. Então, aqui do lado vocês podem ver o primeiro exemplo. Eu criei uma lista de convidados. E aí essas informações no Python são armazenadas através de colchetes. Tudo que tiver entre colchetes é o conjunto de informações que eu pretendo armazenar nessa lista. Só de fazer isso eu criei uma nova variável no Python, que não é um inteiro, não é um ponto flutuante, não é uma string, não é um valor booleano. Ela é o quê? Ela é uma lista. E essa lista contém o quê? Nesse caso é uma lista de strings. Cada valorzinho que eu gravei dentro dessa lista, no nosso caso, é uma string correspondente ao nome da pessoa que eu vou convidar para minha festinha. Mas, professor, de que adianta eu gravar esse monte de informação se só tem uma variável? Como que eu vou acessar cada uma delas individualmente? Para que isso aconteça, os elementos da lista são indexados. O primeiro elemento que aparece na lista ele pode ser acessado através do índice 0. O segundo elemento através do índice 1, o terceiro elemento através do índice 2 e assim sucessivamente. Então eu posso imprimir simplesmente quem é o terceiro convidado da minha lista. Quem é o terceiro convidado? É o cara que está na posição 3? Não, é o cara que está na posição 2. Lembra que começa do 0. Então aqui do lado eu peguei aquela lista que eu tinha criado antes e imprimi o terceiro convidado da minha listinha. Mas, professor, se eu quiser imprimir todos os elementos dessa lista, eu vou ter que fazer print convidados índice 0, print convidados índice 1, print convidados índice 2 e assim sucessivamente até o final? É claro que não! Se for necessário você percorrer os elementos da lista, por exemplo, imprimir a lista com todos os meus convidados, eu posso simplesmente fazer um loop que vai iterar sobre cada um dos elementos. Pelo que vocês viram em programação 1, posso fazer usando um enquanto. Em inglês, while. Esse loop vai começar da posição 0, que é o primeiro índice da lista, e vai até o último elemento da lista. O último elemento da lista pode ser acessado através da função len, que vem do inglês length, que quer dizer tamanho, tamanho da lista. Então eu simplesmente crio um loop que vai de 0 até o tamanho da lista menos 1, e para cada um desses elementos eu mando imprimir
a lista na posição referente ao índice que eu criei. Aqui do lado, por exemplo, eu tenho i igual a 0, primeira posição da lista, enquanto o i for menor que o tamanho da lista, ou seja, o último elemento, ou seja, a última posição, ou seja, o último valor que o i vai admitir não é o tamanho da lista, o tamanho da lista é menos 1, porque é um menor. É assim ou é assim? Menor. O menor. E muito importante, lembrem do i igual a i mais 1. Se o i não mudar, eu vou ficar imprimindo o primeiro cara da lista eternamente e o loop não acaba nunca. Fazendo isso, vai sair na tela Enzo, na linha de baixo Valentina, depois na linha de baixo Pedro e, por fim, Maria. Por que um embaixo do outro? Porque o print do Python, ele imprime o conteúdo que você pediu e depois dá Enter e passa para a linha de baixo. Só que ficar fazendo loop dessa forma pode ser cansativo. Então, para isso, o Python possui um comando que funciona especificamente para você iterar sobre os elementos de uma lista. Talvez algum de vocês já tenha conhecido esse comando em programação 1, só que vocês usavam isso sem saber que, na verdade, o que vocês estavam fazendo era percorrer uma lista, que é o comando for. Lembram dele? For, i, in, range, blá, blá, blá. O que vocês estavam fazendo ali, na verdade, era percorrer uma lista. O for do Python serve para isso. O for do Python serve para você percorrer listas. Então, se eu tenho a lista de convidados, eu posso fazer for elemento em lista, print elemento. For convidado em convidados, print convidados. For x em pontos, print x. For i em range 10. O que é range 10? A gente vai ver mais para frente. Deixa isso para depois. No nosso caso, então, o que a gente tem aqui? For pessoa em convidados. Por que pessoa? Podia ser x, podia ser x, podia ser convidado, podia ser convidado. O que eu coloco aqui do lado do for? Eu coloco o nome que eu quiser me referir a um determinado item da lista em um determinado instante. Cada vez que eu entrar na iteraçãozinha daqui de baixo, eu vou me referir a um determinado elemento da lista através do nome que eu escolhi. Então, for pessoa em convidados, print pessoa. Se eu não quisesse chamar de pessoa, quisesse chamar de abacaxi, eu poderia fazer for abacaxi em convidados, print o quê? Print abacaxi. E aí eu não preciso me preocupar com o índice do elemento, porque o for do Python ele vai percorrer todos os elementos, do primeiro até o último. Não preciso criar um i igual a 0 e não preciso ficar incrementando o i toda vez que eu entrar no loop, e eu não preciso usar o índice para me referir ao elemento. O for vai fazer isso para mim, ele vai pegar cada um por um, na ordem que eles aparecem na lista, e resolver a iteração para a gente. Então, for pessoa em convidados vai sair na tela exatamente a mesma coisa que a gente tinha obtido da vez passada. Enzo, Valentina, Pedro e Maria, um por um debaixo do outro, cada um ocupando uma linha. Além disso, as listas são mutáveis. Eu posso alterar o valor de um determinado elemento específico, se eu quiser. Vamos supor que eu não quero mais o Pedro na minha casa. Então, no lugar do Pedro, eu quero convidar a Ana. Só cabe 4 pessoas na minha casa, não consigo colocar mais ninguém. Se no lugar do Pedro eu quero colocar a Ana, o que eu vou fazer? Como que eu me refiro ao Pedro? Eu não tenho uma variável só para o Pedro, eu só tenho uma única variável, que é a variável convidados. Então, aqui sim eu vou precisar do índice. Eu sei que o Pedro está no índice 2. Por que 2? Porque ele é o terceiro e começa do 0. Então, convidados na posição relativa ao Pedro, que é a posição 2, convidados índice 2, recebe o valor Ana, entre aspas, porque é uma string. Então, a partir de agora, a minha lista não tem mais aqueles 4 convidados originais. Ao invés de Enzo, Valentina, Pedro e Maria, eu tenho Enzo, Valentina, Ana e Maria. Agora, se eu quiser convidar mais uma pessoa para essa minha festinha, mas os 4 que eu já tinha convidados vão permanecer, eu preciso adicionar alguém na lista. E para adicionar alguém na lista, vou usar mais um comandinho do Python, que é o comando append. Append lembra o quê? Apêndice, que fica lá no final de um livro, por exemplo. O append vai fazer o quê? Ele vai pegar o elemento que eu quero inserir e colocar onde? No final. Como se fosse um apêndice ali no finalzinho da minha lista. Então aqui do lado, o que vocês têm? Convidados.append Rita. A minha lista vai ter todas as informações que ela tinha antes, mas agora na última posição eu tenho o elemento a mais, que é o elemento Rita. Se eu mandar imprimir os meus convidados agora, o que vai sair na tela? Enzo, Valentina, Ana, que entrou no lugar do Pedro, Maria e Rita, que acabou de entrar, através do append.